Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao Colina 1898. Antes de tudo, confira se você está inscrito aqui no canal, curte, compartilhe com seus amigos, tá bom? Pra gente cada vez aumentar mais aqui a nossa comunidade do Colina, cada vez mais pessoas conhecerem esse trabalho aqui. A gente pretende também ampliar cada vez mais o canal, ter novos quadros, ter mais conteúdos e novidades para vocês, beleza? Então hoje a gente vai tratar sobre o jogo Vasco e Nova Iguaçu. É um jogo realmente decepcionante, um jogo onde a gente já sabia que o time reserva iria atuar, porém a gente não esperava que fosse um jogo tão ruim da parte do Vasco da Gama. É claro que as equipes pequenas do Rio, elas começam a se preparar bem antes no campeonato, mas o Vasco é o Vasco. Mesmo com o time reserva, era para o Vasco demonstrar uma força maior do que demonstrou, né? O jogo foi 0-0. Mas é impressionante como o Vasco jogou mal, principalmente no primeiro tempo. Atuações péssimas, como atuações de Matheus França, Garré e posso botar aqui talvez Hugo Moura também. Né, Hugo Moura, eu vou começar por esse terceiro. Hugo Moura muito inseguro nas ações como volante. Teve erros ali que poderiam ter dado contra-ataque ao Nova Iguaçu. Né? Posicionamento do Hugo Moura, acho que ele não estava conseguindo se posicionar como volante direito. Então ele de fato jogou um pouco melhor como zagueiro, né, com a saída do Lucas Freitas. Jogou um pouco melhor como zagueiro do que como volante. O volante ele de fato não consegue render o esperado para um jogador que joga em um clube como o Vasco da Gama, num clube de Série A. Ele não consegue, isso é uma deficiência técnica dele mesmo. É um jogador que o Diniz realmente não conseguiu recuperar. É um jogador que tem o seu posicionamento como volante, mas que joga... falar até que joga melhor é complicado, mas ele falha menos como zagueiro do que como volante. Como volante ele entrega muito mais tentativas de gol para o adversário do que como zagueiro. Mas a função dele é volante, não é zagueiro. Então é um jogador realmente muito complicado de se manter no elenco. A gente entende toda a dificuldade de mercado que o Vasco tem. Então, falar também somente dispensa e não trazer ninguém é muito complicado. Mas o Vasco precisa usar esse jogo contra o Nova Iguaçu. Se Fernando Diniz acha que não precisa de reforços urgente, creio eu que ele está completamente enganado e isso vai cobrar caro do Vasco ao longo desse campeonato. O Vasco disputa quatro torneios, basicamente, nesse início de ano, né? Então, é o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Mercosul. A gente sabe que o Carioca ele não tem a mesma relevância e importância como tinha no passado, porém, o time que ganha o Carioca sempre se vangloria de ter ganhado o Carioca. E esse ano a premiação é 10 milhões. E o Vasco não pode se dar ao luxo de perder premiações. O Vasco ele tem que buscar cada vez mais posicionamentos mais altos para justamente gerar renda. Lembrando que o Vasco não foi vendido ainda para nenhuma SAF, né? O Vasco é um clube ainda que, apesar de ser uma SAF, é um clube gerido pelo associativo. E o associativo tem que fazer rendimentos, tem que ter dinheiro para poder não só contratar, mas para manter suas contas em dia. O Vasco passa por um processo de recuperação judicial. Então isso é muito importante cada vez que entre mais renda para o Vasco, para ele conseguir se manter enquanto essa situação da SAF não é definida. Mas assim, um jogador como o Hugo Moura não é um jogador que deveria nem ser reserva no Vasco da Gama. Mas a gente sabe que, pela realidade que o Vasco enfrenta, esse jogador provavelmente vai continuar no elenco. O Fernando Diniz gosta muito dele, mas é um jogador que não consegue demonstrar potencial para o Vasco disputar torneios realmente grandes. Essa Sul-Americana é talvez a Sul-Americana mais difícil da história. Então só tem clubes gigantes na Sul-Americana, clubes que provavelmente estariam na Libertadores e estão jogando a Sul-Americana. Então é um torneio bem difícil para o Vasco conseguir conquistar. É um torneio muito mais difícil do que do ano passado. O ano passado era uma Sul-Americana que o Vasco, de fato, poderia conquistar, mas o estrago já tinha sido feito. Fernando Diniz também no início não conseguiu contornar essa equipe, fazendo ela jogar melhor. Então, culminou na eliminação. Então, o Hugo Moura, para mim, um desastre total. Piores do que o Hugo Moura, para mim, na sequência, vem justamente o Garré. Muita gente gostou do Garré, achou que o Garré vai pra cima. Cara, sendo bem sincero, tentar ir pra cima, pra mim, entra no mesma lógica do Lloyd Augusto comemorar um chute quase gol. Né? O Garré, ele tentou alguns dribles em alguns momentos do jogo,
A torcida até vibrou em uma sequência de dribles que ele deu no meio de campo, mas que não resultaram em nada. Obviamente, ele recebeu uma falta, mas dessa falta surgiu alguma oportunidade, chance clara de gol. Essa falta foi uma falta sofrida mais perto da área do Nova Iguaçu? Não. Foi sofrida no campo do Vasco. Então, campo de defesa do Vasco. Então, eu acho que é comemorar à toa. O Garré não tem, não demonstrou ainda nenhuma capacidade de se jogar, de ser um jogador para disputar a posição no Vasco da Gama. Botando aqui apenas um contraste de primeiro e segundo tempo, o Max Mini, que é o suíço lá, ele fez muito mais do que o Garré fez no jogo. Ele desempenhou funções no jogo de maneiras muito melhores do que o Garré fez na partida. Então acho que o Maxime, ele entre Garré e Maxime, por incrível que pareça, a probabilidade de render alguma coisa é maior do suíço do que do argentino. Então, a meu ver, no cenário atual, pelo que a gente viu, e principalmente nesse jogo contra o Nova Iguaçu, é muito mais fácil a gente dispensar ou vender, né, no caso, o Garré, do que o Maximini. Porque um aparentou mais do que o outro. Né? Então, nesse pequeno comparativo que a gente vê no jogo, o Vasco foi outro no segundo tempo. E o primeiro a ter uma péssima atuação foi o Matheus França. O Matheus França, ele conseguiu errar tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Eu não sei se existe algum problema psicológico por trás da lesão que ele sofreu, né? Mas é um jogador que, apesar de tentar, é um jogador sem confiança. É um jogador que muito afoito, ele se precipita em muitas jogadas. Então, muitas jogadas que ele poderia parar e tocar, ou então ele poderia ter uma visão de jogo ali, deveria olhar, né, levantar mais a cabeça e ver o companheiro ali mais livre, ele opta por tentar resolver. Isso, claro, é próprio da idade, né? Ele é um jovem ainda, o Matheus França, mas você está jogando no Vasco da Gama. Né? E isso precisa, querendo ou não, precisa maturar. Tá? Não tem como você, mesmo sendo jovem, você achar que, como você não fez nada, a torcida terá paciência porque você é jovem e você vai ter esses erros. Então o Fernando Diniz ele precisa conversar muito com o Matheus França. Não sei se o contrato dele vai se estender até junho mesmo, ou se vão devolver. É um salário muito alto para um jogador que não entrega nada. Né? O Matheus França ganha na casa de 1 milhão, ou até um pouco mais do que 1 milhão. E o Vasco precisa enxugar a folha. Então, assim, o Matheus França é um jogador que não rende o que era esperado dele render. Né? A forma como ele jogou no rival foi totalmente diferente da forma como ele vem apresentando no Vasco. É verdade que ele sofreu uma lesão. Mas, cara, já tem aí mais 6 meses, né? Então, já era para ele estar melhorando tanto a parte física quanto mental dele. E o Matheus França não tem conseguido. A gente sabe que parte da família dele é vascaína, alguns dizem que ele é vascaíno. Tudo isso é um ponto importante, mas isso não pode ser definidor de nada. Então, o Matheus França, de fato, cara, se ele continuar nesta sequência ruim que ele tem, que entrar em jogos, não conseguir fazer nenhuma jogada de excelência, errar as jogadas sempre que tenta fazer, não consegue ultrapassagens. E assim, a gente tá falando, com todo respeito, mas a gente tá falando de Nova Iguaçu. A gente não tá falando de um time de Série A do Campeonato Brasileiro. A partir do momento que se torna um time de Série A do Campeonato Brasileiro, como a gente terá o teste agora, vamos jogar contra Flamengo e Botafogo, são times de Série A, são times muito difíceis, principalmente, né, o Flamengo, é um time muito difícil de se enfrentar, é um time que vai vir com o time titular. Então, assim, Matheus França, obviamente, não será titular nessa partida. Mas, se ele entrar, se ele já tem dificuldade contra o Nova Iguaçu, imagine um time que tem jogadores mais qualificados que o Nova Iguaçu. Né? Ele não vai conseguir realmente fazer nada. Então, eu esperava que ele, pelo menos, rendesse alguma coisa, que ele realmente pudesse desenvolver mais o futebol dele, mas está cada vez mais difícil tentar defender o Matheus França no Vasco da Gama. Talvez o ciclo dele realmente esteja terminando e não fique até julho, né? Junho ou julho. E no escopo geral, o primeiro tempo foi totalmente desastroso para o Vasco. Achei as melhores oportunidades foram do Nova Iguaçu. O Vasco, o Saldívia, né? Teve a estreia do Saldívia, inseguro também em muitos momentos. É claro que ele arrisca mais, é um jogador que tem essa característica, um zagueiro que tem a característica de sair, de tocar a bola, mas tomou vários esporros do Fernando Diniz por ter errado. E apesar disso, assim, apesar de todos esses defeitos, ele não chegou a comprometer a partida. Mas
é um ponto que realmente a gente tem que ficar com o sinal alerta, o alerta ligado, porque o Carlos Cuesta é um zagueiro bom, mas não é um zagueiro top, né? De nível top. O Carlos Cuesta, por muitos momentos, foi inconstante e inseguro no Campeonato Brasileiro. Foi inconstante e inseguro na final contra o Corinthians. Então, a gente tem momentos muito bons do Carlos Cuesta e momentos muito ruins do Carlos Cuesta. Né? O Robert Renan, a mesma coisa. A paciência com o Robert Renan, porque a gente sabe que ele é um zagueiro que tem uma qualidade técnica muito boa no passe. Né? Mas, dependendo da situação da partida, e até mesmo do adversário, talvez até o Robert Renan pudesse jogar pela lateral esquerda, já que Piton não está no bom momento, né? E não temos um reserva à altura, porque Vitor Luiz, para mim, é uma piada. Tá? O Vitor Luiz hoje jogar no Vasco da Gama, para mim, é uma piada. E lembrando, aqui nunca é um ataque pessoal, nunca é um ataque à pessoa, né, que tá ali, nunca é um ataque ao CPF. Tá? O Vitor Luiz, como pessoa, eu não conheço, acredito que ele seja um cara bacana, um cara honesto, um cara decente. Isso é inquestionável. Agora, como jogador de futebol, ele é um cara que não tem capacidade técnica de jogar no Vasco da Gama. Não há possibilidade desse cara jogar pelo Vasco da Gama. Ele não tem capacidade técnica para isso. Nem de ser reserva. Então, assim, vendo a situação do Vasco hoje, talvez Saldiva e Carlos Cuesta na zaga e o Robert Renan pela esquerda, não seja uma loucura. Tá? Temos também a opção, claro, do Pumita. O Pumita pode jogar pela esquerda. Tem jogado melhor pela esquerda do que pela direita, mas ainda assim o Puma tem aquela deficiência defensiva, que a gente sempre lembra. Então, visando a qualidade do passe, né, o Robert Renan, já que o Diniz gosta de improvisar, dependendo às vezes até mesmo como o primeiro volante, ali, pela qualidade de passe que ele tem, possa ser interessante adaptações, porque o Fernando Diniz faz essas adaptações. Não é loucura a gente teorizar isso, porque o Fernando Diniz faz essas adaptações. Entendeu? Então, talvez seja interessante pro Vasco ter essas opções, essas mudanças. Mas um primeiro tempo desastroso, um primeiro tempo em que o Nova Iguaçu poderia ter saído na frente no placar. Se aquela bola não tivesse ido na trave, realmente seria 1-0 pro Nova Iguaçu. E o Vasco não tem poder de reação pelos reservas. É impressionante. Os reforços não conseguiram demonstrar. O JP até foi um pouco ok no segundo tempo, né? Jogou de uma forma ok, não comprometeu, né? O Johan também, mas assim, o Vasco, o único jogador que realmente demonstrou uma tentativa de fazer alguma coisa foi o Andrés Gomes. O Andrés Gomes, ele de fato é um titular do Vasco da Gama, é um jogador que busca, é um jogador que quer, né? Ele quer fazer o gol dele, ele quer buscar, ele quer tentar assistência. Mas assim, é pouco um cara só tentar fazer tudo isso. O Maxime também não foi tão ruim no segundo tempo. Mas lembrando, para um jogo em que o Vasco deveria ganhar, o Vasco deveria estar com 6 pontos, porque é o Nova Iguaçu, gente. A gente não pode mais achar um pensamento que surgiu, talvez no torcedor vascaíno, ou até mesmo influenciado pela mídia, de que, mas os times pequenos treinam, os times pequenos têm um futebol, são 11 contra 11, sim, são 11 contra 11, partida de futebol tudo é possível, o pequeno é basicamente o esporte onde realmente o mais fraco consegue ganhar do mais forte. Mas o nível de atuação do Vasco da Gama, mesmo com as reservas, não pode ser desse nível. Se o Vasco tivesse feito 30 chutes ao gol, 15 em direção ao gol, o goleiro defendendo tudo, é um ponto. Aí o empate seria até justificado. Mas o Vasco não conseguiu fazer quase nada na partida. Então, assim, não foi um jogo que o Vasco deveria passar 0-0 com o Nova Iguaçu. Né? Mais uma vez, com todo respeito ao Nova Iguaçu, mas é o Nova Iguaçu, gente. A gente tá falando de Vasco da Gama. Não é admissível empates mais em Campeonato Carioca. A gente tá falando do Vasco, cara. Uma coisa é a gente empatar com o Fluminense, uma coisa é a gente empatar com o Botafogo, né, Flamengo, que são times grandes, são times de Série A, são times com elencos melhores ou similares ao Vasco. Uma coisa é isso, outra coisa é a gente jogar com o Nova Iguaçu, que disputa a Série D. E achar que é normal empatar em São Januário. Não é. Não é normal empatar em São Januário. Não é normal. Então, assim, o torcedor vascaíno talvez tenha se conformado com essa questão. Mas é o time reserva. Mas é o Nova Iguaçu que treina a tempo. Cara, sinceramente,
não é pro Vasco empatar com o Nova Iguaçu. Tá? Mesmo com o time reserva. Era para esse time reserva render mais. E isso é um sinal de alerta pro Vasco. O Vasco precisa contratar reforços. Urgentemente. O Vasco precisa de mais um zagueiro. O Vasco precisa de um lateral esquerdo para brigar com o Piton, caso o Piton também saia. O Vasco precisa de um 5. O Vasco precisa de um volante de qualidade. Não tem como contar com Tietchan e Hugo Moura, né, para uma sequência de campeonato. 3 torneios que o Vasco vai disputar, principais: Sul-Americano, Copa do Brasil e Brasileiro. O seu banco é Tietchan e Hugo Moura. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Então o Vasco precisa de um 5 urgentemente. O Vasco precisa de um 8 urgentemente. Né? A gente entende que o Thiago Mendes e o Calma Barros são bons jogadores, mas se um deles se lesiona, se um deles tem uma lesão como teve o Jair, Deus o livre, entendeu, disso acontecer. Mas e se acontece? Ninguém esperava que o Jair fosse ter a lesão que teve. Ninguém esperava. O Jair vinha numa crescente. A dupla Jair e Calma Barros funcionou. Mas a gente não esperava uma lesão do Jair daquela forma. E aí teve. O Vasco precisa buscar mais um ponta. O Vasco, ao meu ver, precisa buscar um meia. Não dá só para ter o Felipe Coutinho. Entendeu? Não tem como a gente ter um jogador somente para isso. Né? O Vasco precisa de mais um ponta. Ah, mas o Ryan pode sair, não pode sair. Perdemos o Verratti. O Vasco precisa trazer o Brenner. Já há rumores de que tá em conflito a questão de salário. O Vasco precisa de um centroavante. O Vasco precisa, na verdade, de 2 centroavantes. Porque assim, botar as fichas no GB para disputar 3 torneios e o Vasco tem que avançar o máximo que ele pode em 2. E claro, fazer um campeonato brasileiro seguro e apostar e botar tudo isso nas costas do GB, não vai dar certo. O Ryan, a gente não sabe até quando o Ryan vai ficar. Há sempre rumores, o Ryan vai, o Ryan não vai, né? O Ryan também não é centroavante. Os melhores momentos para mim do Ryan na temporada são quando ele volta a jogar pela direita. Então, a gente tendo um centroavante de mobilidade, ajuda o Ryan, ajuda o Andrés Gomes. Caso não seja o Andrés Gomes, ajuda o Nuno, né? Então a gente precisa desses jogadores. Precisa de reforços, né? O Vasco precisa de 2 atacantes. O Vasco precisa fechar com 2 atacantes. O Vasco precisa fechar com mais um meia de qualidade, contratou um, mas precisa de um meia de qualidade mesmo, um meia armador. O Vasco precisa, né? Um cara que pensa ali no meio-campo, né? Além do Coutinho. Porque lembrando, momentos em que o Vasco precisa definir, o Coutinho não tem definido. O Coutinho é um ótimo jogador, ele tem muita qualidade, tudo isso é verdade. Mas o que foi o Coutinho na final da Copa do Brasil? Quem definiu foi o Depay, não foi o Coutinho. Né? Então, a gente precisa de um meia de qualidade. O Vasco precisa buscar. E se o Fernando Diniz não identifica essas questões, isso é um problema muito grave. Porque o time está sendo montado para o Fernando Diniz. Coisa que ano passado não aconteceu. Ano passado era um Vasco que não sabia o que queria. O Pedrinho não sabia o técnico que ele queria. O Pedrinho não sabia o elenco que ele queria montar. Então ele contratou, né, aquele... Até perdi a memória aqui. O técnico do Corinthians. Aquele técnico que era do Corinthians. Contratou. Não tinha convicção no técnico. Os jogadores montados, alguns eram da forma dele, outros não eram da forma dele de jogar. E aí? Hoje não. Hoje o Vasco tem o Fernando Diniz. Hoje o Vasco está montando o elenco pelas características que o Fernando Diniz quer. Então, a partir desse momento, não que no ano passado a gente não pudesse cobrar, mas a partir desse momento a cobrança tem que ser maior. Porque se o elenco está sendo montado para o Fernando Diniz, da forma que o Fernando Diniz acredita, com os jogadores que ele quer, esse time tem que render mais do que rendeu ano passado. Então ele tem que bater campeão em alguma coisa. Porque se a meta é render mais do que rendeu ano passado, a posição no Brasileiro ela tem que ser maior. Os gols sofridos têm que ser menores. Os gols feitos, claro, eles tinham o Verratti fazendo, né, o que fez no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos ano passado. Então a gente não vai ter mais o Verratti. Mas é claro, um ataque positivo a gente precisa ter. E, obviamente, avançar além da Sul-Americana. A gente tem que ir além da Sul-Americana. Mesmo sendo a Sul-Americana mais difícil. Tá? A gente tem que ir além da Sul-Americana. E temos que tentar ser campeão da Copa do Brasil. É claro que a Copa do Brasil é tudo chaveamento. Né? Então, se a gente cair com um time muito forte, ao invés de jogar contra um Palmeiras, se torna muito mais difícil a gente avançar, sei lá, umas oitavas ou quartas no Palmeiras. É difícil. Né? Um Corinthians é difícil. Um Internacional é difícil. A gente entende tudo isso.
Porém, o Vasco tem que sempre almejar metas maiores. O Vasco, ele precisa, claro, antes, se o Vasco conseguir ser campeão antes da venda de uma SAF, é maravilhoso. Porque com uma venda de uma SAF profissional, a estruturação do Vasco melhora, centro de treinamento melhora, qualidade, né, para contratações melhoram. Tudo isso melhora, claro, não será o Manchester City, mas será um investimento melhor, porque justamente você conseguiu uma renda maior. Então, assim, o Vasco ele precisa se estruturar e o Vasco precisa saber o que ele quer. Então, o Fernando Diniz, os jogadores que ele quer, mas ele precisa entender que esse elenco, o Vasco tem um time, o Vasco não tem um elenco. E é muito complicado você entrar em 3 torneios com apenas um time. Você aí tem no máximo 12 a 13 jogadores que de fato podem ser titulares no Vasco. E é muito pouco. O rival tem um time inteiro que pode ser titular, né? O Fluminense também tem alguns jogadores que podem ser titular. O Botafogo vive um momento pior, mas ainda assim não é um time fraco, tá? Não é um time fraco, é um time que não está conseguindo ter resultados, mas não é um time fraco, né? Perdeu, claro, sentiu um baque absurdo com a saída do Marlon Freitas, né, se não me engano. Sentiu um baque muito grande, mas ainda assim é um time competitivo. É um time competitivo que consegue bater de frente com o Vasco, por exemplo. A gente não pode negar aqui que o time do Botafogo não bate de frente com o Vasco. Tanto é que bateu ano passado. A gente passou nos pênaltis, né? Não é um time fácil. Então, assim, o Vasco ele precisa de reforço, gente. Se o Vasco for para esses 3 campeonatos achando que apenas a contratação do Brenner vai resolver a situação com esses reservas aí, que não conseguem ganhar do Nova Iguaçu, é mais um ano de perrengue para o torcedor vascaíno. E é claro, o Fernando Diniz tem que ajustar a defesa. Tomou 2 gols contra o Maricá. Tava com um a menos. Tomou um gol quando tava com 11. Né? Então é complicado, cara. O Vasco ele precisa se organizar, precisa ter a consciência de que ele precisa contratar. O Fernando Diniz precisa ter essa consciência. Ele precisa cobrar da diretoria reforços. Porque assim, tem jogadores que precisam sair do Vasco. Não só para desafogar a folha, mas porque não podem jogar pelo Vasco da Gama. Mas tem também jogadores que precisam chegar de qualidade, porque senão vai ser mais uma temporada onde a gente no Campeonato Brasileiro, pelo menos, pode aí ter algum sufoco, né? As competições de mata-mata a gente nunca sabe, a gente pode chegar numa final de Sul-Americana, como pode sair na fase de grupos. É mais complicado. Porém, o Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa ter estabilidade. Isso eu acho que é o principal que o Vasco precisa para o ano. Estabilidade. Essa talvez seja a palavra correta. Tá bom? Diz aí o que você acha para mim, torcedor vascaíno. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Sempre Vasco.